Oi, oi! Então a gente vai falar hoje um pouco sobre o iluminismo, que está totalmente ligado às bases liberais de uma sociedade, que está totalmente ligado à razão, tá? Então quando a gente fala de iluminismo, a gente está falando sobre ciência, sobre experimentação, tá? Sobre empirismo, sobre razão. Ou seja, se a gente for pensar no contexto de iluminismo, a gente tinha acabado de sair da Idade Média. A gente ainda estava passando por um processo de Idade Moderna, de início da Idade Moderna. Então, o que era o centro na Idade Média, né? O centro da Idade Média, que a gente chama de etnocentrismo, era a ideia de Deus no centro do universo, Deus no centro. Então, quando a gente vai para a Idade Moderna, o iluminismo ele veio com uma ideia de antropocentrismo, que era a ideia do homem no centro do universo, tá? Então, durante esse período começa a surgir alguns pensadores, matemáticos, físicos e filósofos que falam sobre a ideia de que o homem era a razão, e aí a gente entra em alguns conflitos, né? Porque a religião na Idade Média era muito presente e quando a gente passa para a Idade Moderna, ela nunca vai deixar de ser presente. No entanto, na Idade Moderna, a gente tem essa ideia da razão e não só da fé. Então, as pessoas elas param de viver só pela fé e aí começa a se entender algumas teorias cartesianas, por exemplo, do René, né? Do Descartes, que era uma ideia de racionalização. Mas a gente vai destrinchar isso aos poucos durante essa videoaula, tá? E aí, como eu já falei, o iluminismo ele vem com uma ideia que tem uma base liberal. Então, o iluminismo tem muita influência na queda do antigo regime, tá? E aí tem algumas coisas que eu tenho pra falar sobre isso, que é absolutismo, sociedade estamental e mercantilismo. Então, quando o iluminismo vem, ele traz para o absolutismo a divisão de poderes. Para a sociedade estamental, ele traz a igualdade de direitos. E para o mercantilismo, ele traz o liberalismo econômico. O que seria isso, né? Divisão de poderes, a gente tem um filósofo que ele vai falar sobre isso, e aí tira o poder que está totalmente centralizado no rei e divide esse poder para que o rei não fique unicamente e exclusivamente sendo o líder principal, tá? Então, o rei ainda é muito forte, ainda tá muito presente, né? A ideia de monarquia ainda tá muito presente, principalmente na Inglaterra. Mas ele vem com essa ideia de divisão de poderes mesmo, tá bom? E tá, vou falar um pouquinho sobre alguns filósofos, matemáticos e físicos, como eu já falei. O primeiro é o Descartes, que eu já tinha falado, que ele é chamado de pai da razão. Então, uma famosa frase que provavelmente vocês conhecem é aquela frase: penso, logo existo. Então, ele acreditava muito nessa questão da razão, da racionalização das coisas, né, das provas concretas e da experimentação. E algo também que o Descartes ele fez acontecer naquele período da história era o questionamento, que antigamente as pessoas não se questionavam tanto, então se questionar talvez fosse até pecado. Então o Descartes ele vem com a ideia de se questionar e do homem questionar o mundo, enfim. E aí outro físico, né, que a gente tem é o Isaac Newton. Ele acredita muito no pensamento científico, né, ele não acredita no aleatório, então as leis da natureza são muito importantes. E assim, gente, lembrando que o Descartes e o Isaac, eles não estavam necessariamente dentro do iluminismo. No entanto, eles foram os precursores, né? Foram eles que deram início a isso. São eles que são a base de muitos outros filósofos que vai vir pela frente, que a gente vai falar também um pouquinho em aula. Então, o Isaac Newton, ele veio com essa ideia que eu já falei, né, de racionalizar também, assim como Descartes, só que de uma forma diferente. Ele acredita no não aleatório, ele acredita que as leis da natureza têm uma razão e tem um porquê. Depois a gente tem o John Locke, que é um cara que esse sim vai estar totalmente dentro do iluminismo. Ele de fato acredita nos direitos garantidos pelo Estado, ou seja, a economia que você vive, né, a questão, como é que eu posso falar? Não só a economia política, mas o dinheiro mesmo, o que você gera, a sua renda, né? A gente acabou de sair de um período feudal, entrando num período de industrialização. O Estado tem o dever de te propor essas coisas, de te dar essas coisas, né? Então, você também... É como se você
fosse um pacto que você fizesse de acreditar totalmente no seu líder e confiar nele, mas que você também tinha direito de tirá-lo se ele não te... se as ideias dele não fossem de acordo com as suas, né? Então era o Estado trabalhando junto com a sociedade, assim, basicamente as ideias do John Locke. Tá, isso tá totalmente dentro da influência da Revolução Inglesa, que inclusive eu já falei em aula com vocês um pouco, sobre essa ideia de tirar o absolutismo mesmo, não o absolutismo, esse regime absolutista onde tinha um rei, onde só ele falava, onde só ele mandava, para a ideia do absolutismo parlamentar, né? Que seria essa ideia de outras pessoas liderando também juntamente com o rei e indo de frente a isso, que hoje tem muita influência no que a gente vive politicamente, né? Hoje a gente não tem só um presidente que manda, né? A gente tem um governo, a gente dentro desse governo a gente tem as divisões, os cargos, né? Que seriam os deputados, os vereadores, os prefeitos e toda essa banca que compõe um governo, né? Um estado pra gente hoje. As ideias liberais, elas estão dentro do iluminismo, que são essas ideias de fim do absolutismo, um Estado totalmente democrático, que é essa democracia moderna, e a divisão dos poderes, que seria o legislativo, o judiciário e o executivo, que a gente já vinha falando também. Como eu já falei, é base para as revoluções, vem a cidadania e também, gente, o iluminismo, é legal a gente falar que não é uma filosofia de igualdade social, não é uma liberdade social, a gente não tá falando do social ainda, a gente tá falando de uma questão política e econômica, ou seja, nós estamos falando sobre uma filosofia burguesa, era apoiado pela burguesia, porque era interessante para a época a burguesia ter uma mudança econômica para que ela pudesse ascender, tá? Tanto é que a burguesia ela inicia lá na Idade Média, mas a ascensão da burguesia acontece na Idade Moderna, com a vida da indústria, né? Com a industrialização e tudo mais. Beleza? Então é legal a gente pensar nisso, né? Coisas para lembrar que era uma filosofia burguesa, que na verdade não tinha a ver com a questão social, a gente ainda não está falando de social, a gente está falando totalmente da questão econômica e política.